Ela é estrategista de comunicação e negócios com amplo histórico de marketing para marcas locais e globais. Formada em 2005, está na área de publicidade desde que saiu da faculdade. Com o objetivo de criar coisas que ajudem e mudem a vida das pessoas, diz que tudo começa com a pergunta certa e nos negócios a eficiência é a chave. Tem desenvolvido metodologias que demonstraram capacidade de analisar planos estratégicos, proporcionando crescimento através da inovação. O projeto Memória do Curso de Jornalismo recebe a jornalista Amanda Agostini. Amanda, obrigado, querido, por você ter vindo. Fico muito feliz. Estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar pelo básico, né? Por que você escolheu o jornalismo e como é que você chegou no Mackenzie? Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de estudar. E gostava de estudar várias matérias, não tinha gosto só de história. Sou muito, sabe, vontade de aprender. E eu achava que com jornalismo eu ia estar sempre estudando algum assunto novo. Então acho que tinha essa áurea de constante atualização, né, de estar no pulso do que está acontecendo no mundo. E também gostava de escrever. Então eu achava que combinava as duas coisas. E outro dia eu estava pensando que acho que o que também por trás desse desejo de aprender, dessa admiração, dessa profissão, tem um olhar de admirar muitos jornalistas, sabe? De me lembrar do meu pai com o jornal aberto nos fins de semana na minha casa, à noite, durante a semana, assistindo o jornal e de saber que aquilo tinha atenção do meu pai e da minha mãe. Então, eu acho que eu queria fazer algo que também fosse ter a atenção das pessoas, assim, uma admiração velada, assim, de uma admiração mesmo, sabe? Por aquilo que a gente é capaz de produzir e de pensar. Você falou em jornal, uma coisa que tinha papel, né? Super. Amanda, e como é que você chegou ao Mackenzie? Bom, eu estudei em São Sebastião, uma cidade do litoral, né, norte de São Paulo, e minha família é de Porto Alegre, então eu sempre achei que eu ia voltar para o Sul. Prestei no Sul, faculdade, né, pública, era um desejo de passar, e aí eram 50 vagas na URGS e eu fiquei na posição 55ª. 3 pessoas desistiram e eu não fui chamada. Então, quando chegou no meio do ano, eu estava já estudando, fazendo cursinho lá em São Sebastião e falei, cara, eu preciso ir embora daqui. Eu nunca tinha pensado em morar em São Paulo. O que me fez mudar de opinião em relação a São Paulo foi o campus do Mackenzie. O curso era relativamente novo, eu tinha já uma Mackenzie em boa reputação, eu nunca tinha entrado, né, nunca tinha vindo, mas sabe essa coisa, de você estar fazendo simulado e ver LEMAC, a pergunta do Mackenzie? Enfim, então vim fazer a inscrição ainda presencial, né, aqui no campus, e adorei. Eu falei, eu quero estudar nesse lugar, quer dizer, se São Paulo não configurava este espaço, né, da universidade, me pareceu muito fértil, sabe? Muito acolhedor, muito vivo. E aí eu enfiei isso na cabeça. E como eu passei numa posição relativamente boa, acho que fui a 6ª assim, do curso, falei, é isso. Não parei de pensar em Rio de Janeiro, que era outra cidade que estava no meu hall ali, porque morava na praia, e Porto Alegre, que era onde eu tinha família, e falei, não, eu vou para São Paulo e vou fazer Mackenzie. E foi uma escolha muito feliz, assim. Eu acho que tem essas escolhas que a gente faz mais por intuição, que você não racionaliza muito, se sentir bem num lugar e falar, eu quero estar aqui, eu quero passar os próximos anos da minha vida neste espaço, eu acho que foi um pouco desse lugar, sabe? Óbvio que a reputação também dá um bom embasamento, mas eu diria que foi um feeling. Você falou que o curso era novo, e era novo. Você é da 4ª turma. Não teve um certo receio? Puxa, tantos lugares de jornalismo, vou entrar num lugar que não vou me sentir uma cobaia nesse processo? Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que o Mackenzie ele tem uma reputação acadêmica, já tinha naquela época, grande, e a estrutura me passou essa segurança que eu precisava, mais do que qualquer coisa, sabe? Então, e eu acho que tem um outro fator que é, como eu estudei no litoral norte, então não sou aluna dessas escolas tradicionais, né? Eu acho que sempre existiu em mim uma vontade de confiar, mais do que entrar desconfiando, sabe? Que eu ia fazer o curso e que eu ia me dedicar na medida daquilo que ele trouxesse. Então, eu acho que tinha alguns elementos que me davam segurança, que não eram sobre
anos de curso, mas de um ambiente que me parecia bastante seguro e de uma instituição que tinha uma reputação já em outros campos. Então, assim, confesso que nunca pensei, uma turma nova, não foi algo que pegou. O que você acha como é que foram esses anos de formação, esses 4 anos de formação? Bom, eu vim para cá com 17 anos. E há 20 anos, mais, né? 20... mais 5. 20 você se formou. Um pouquinho mais. Ter 17 anos, numa cidade como São Paulo, eu sentia que eu era uma menina. E que esses 4 anos foram muito importantes para a minha formação como mulher, assim, né? Embora eu tivesse 17 anos, era muito novo. Eu vim morar sozinha em São Paulo. Na verdade, eu morava numa república, mas assim, não tinha família. Eu não tenho família aqui, nem primo, nem tio, ninguém. E o curso era à tarde, então eu acordava de manhã, me preparava, lia alguma coisa e tal, e vinha para cá, para um ambiente que me parecia bastante, de novo, como eu falei, bastante seguro. E eu lembro que uma das primeiras trabalhos que a gente teve para fazer, a professora nos pediu para cobrir um evento que estava acontecendo no CCBB, que era no centro de São Paulo. Então, assim, pegar metrô, na Sé, à noite, um grupo de meninas, porque a gente era menina, com 17 anos, a gente era menina ainda, né? E são esses exercícios, essa exploração, né, que eu acho que a faculdade vai abrindo essas oportunidades, porque na minha escola não existia isso. Hoje, as minhas filhas que estudam, eu vejo que estudam em São Paulo, tem essa coisa de vamos no centro, vamos no Bexiga, vamos entender a história da liberdade. Uma escola muito mais progressista do que foi a minha. Então, me marcou muito esse primeiro trabalho. E depois, nos anos seguintes, ter uma turma bastante diversa, então com pessoas daqui, com pessoas de fora, que estavam ali para, acho que mais do que se formar jornalista, se formar como cidadão, né? E eu acho que essa turma do dia a dia e a escuta dos professores, acho que tinham professores bastante presentes, assim, né? Engajados naquilo que faziam. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando você tem uma aula com alguém que tem prazer de explicar aquilo que está explicando, poxa, você se encanta por aquele assunto também. E eu nunca senti no corpo docente do Mackenzie não tá legal, discordo. Eu acho que é natural que a gente não concorde com tudo no lugar que a gente está trabalhando, a gente não concorda com tudo na nossa família, nem com os nossos amigos. Mas eu nunca senti isso reverberar. Eu sentia que era um grupo muito coeso, assim. Então, para mim, eu tenho saudades e sou muito grata por ter tido a oportunidade de fazer a faculdade que eu me encantei, de ter chegado ao fim, né? E de ter amizades que eu tenho até hoje, né? De cultivar amizades que eu tenho até hoje, de olhar para trás e de lembrar de histórias e poder contar essas histórias para as minhas filhas com muito orgulho, de ter, né, feito coisas que eu não imaginava que eu faria, como um documentário sobre o jornalismo na época da ditadura no Uruguai. Então, assim, eu jamais imaginava que eu iria fazer isso. Jornal Maioria. Exatamente, Jornal Maioria. Bom, a gente estava agora, né, falando de Ainda Estou Aqui, né, tudo que a ditadura é capaz de produzir numa sociedade, e a gente estava discutindo isso lá há muitos anos, né? Embora talvez o Brasil nem falasse tanto disso, mas a gente foi provocado a olhar para isso. Eu acho que mais do que o dia a dia da aula, são também esses momentos, né, de liberdade, de pensar e de produzir um projeto, né, essa confiança que o corpo docente coloca na turma, que faz com que a gente depois vai experimentar coisas diferentes, quando a gente já não tem mais esse cercado, né, essa proteção. Você era mais da parte prática ou da parte teórica? Mais da parte teórica. Você não foi para o jornalismo, como você pode até falar dessa experiência, claro, que você tentou ir para o jornalismo, você acabou indo para a área de publicidade. O que você acredita que a faculdade, ou conteúdo, ou algum professor, ou alguma disciplina tenha passado, que tenha servido para a sua carreira? Bom, primeiro eu acho que tem uma base teórica, porque para mim faculdade é um ambiente que vai te ensinar a pensar, te convidar a pensar para além da grade curricular ali que a gente aprende no fundamental e ensino médio. Eu gosto muito de uma frase da Hannah Arendt, que é pensar sem corrimão.
Então, eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para começar a pensar sem corrimão. E aí tinha uma parte técnica que foi de super valia, que era a questão das entrevistas, então, da câmera, porque depois, quando eu fui trabalhar com publicidade, eu entrei e estou até hoje no departamento de planejamento estratégico. E a gente entrevista muitas pessoas, entrevista especialistas e também entrevista consumidores. Não gosto de chamar de consumidores porque eu acho que no fim são pessoas, mas enfim, entrevista pessoas. E aí me lembro de fazendo Vox Populi na Paulista e depois editando os vídeos na unha, né, para poder montar um reporte, né, dessa investigação para compartilhar com os clientes, porque um material, isso eu estou falando aí de 2006, um material em áudio e vídeo muito mais interessante do que necessariamente uma série de slides. Então, tem uma coisa da curiosidade, que a faculdade continua nutrindo essa curiosidade, esse interesse por ler, por pensar sem corrimão, como eu estava falando anteriormente, mas também essa questão técnica, um domínio que muitos dos meus colegas que trabalhavam que tinham estudado publicidade não necessariamente dominavam, porque você pode dominar a técnica do material, né, do aparelho, de como editar, mas de como conduzir uma entrevista, de saber a hora de deixar as pessoas falarem, né, de formular uma pergunta a partir daquilo que foi dito e não necessariamente seguir o script. Eu, durante muito tempo, e para ser verdade, para ser bem sincera até hoje, eu falo que planejamento tem muitas similaridades com o jornalismo. E eu acho que é por isso que eu segui nessa área. Eu não sinto que eu abandonei o jornalismo e nem que eu coloquei os meus 2 pés na publicidade, embora a minha carreira tenha sido feita praticamente em agência de publicidade. Mas para mim eu estou no negócio da comunicação. E aí eu acho que a gente tem que usar esses skills, né, transitar por eles. Evidentemente, são 20 anos, o jornalismo mudou muito, você acompanha o jornalismo desde então, desde a faculdade, e o que eu percebo, Amanda, é que tem conversado com muita gente, inclusive com colegas da sua turma, não tão especificamente na redação, mas estão em comunicação. Como é que você imagina o perfil hoje? Porque vocês saíam mais ou menos direcionados, sim, até poderiam não ir para a redação, mas saíam mais ou menos com a cabeça de redação. Sim. Como é que você imagina hoje um profissional formado, nem vamos falar especificamente de jornalismo, mas da comunicação? Que profissional é esse nos dias de hoje? Bom, eu acho que espírito crítico, a leitura, me assusta muito o quanto as pessoas estão deixando de ler. Tem uma série de números, né, que dão conta disso. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um professor de medicina contando que os alunos dele não conseguem ler 3 parágrafos. Então eu imagino que a gente precisa continuar cultivando o prazer de se informar para além dos cercadinhos que nos colocam. Então, assim, tinha uma discussão que eu achava muito interessante, que era a imparcialidade do jornalismo, né? E o editorial, e qual a linha política que esse jornal segue, e o que a gente, o quanto isso é utópico ou não, né? E hoje em dia, eu não vejo mais essa discussão, porque como as pessoas estão se informando muito por influenciadores e por redes sociais, elas estão pensando pouco qual o interesse que tem por trás disso. O consumo de informação é tão rápido, né? Os formatos são tão curtos e muitas vezes tão superficiais e flertando tanto com o entretenimento, porque tudo precisa ser muito digerível, né? As pessoas não querem mais ler um livro, ler um jornal, que eu acho que o que a gente, quando entra neste novo mundo, precisa conseguir equilibrar, conseguir manter a atenção das pessoas, que é uma grande moeda, né? Hoje em dia a moeda da atenção é uma das mais importantes, mas com também trazer profundidade, com também trazer uma investigação. Eu acho que isso se relaciona muito com a questão científica, né? Com a produção científica. A gente está falando mais recentemente, aí, há alguns anos, de fake news. Então, a gente tinha aula de ética, imagino que tem ainda. Não é para ser só uma disciplina, é um compromisso. Uma das coisas que eu acho que me atraía no jornalismo era uma visão romântica de alguém que estava muito preocupado com como essa informação ia chegar na sociedade, com contar aquilo que não estava sendo contado. Então eu acho que
não dá para dizer, vamos voltar à época que era, né, 20 anos atrás e jornal impresso, embora eu adore uma revista. Adore eu gosto de tecnologia, mas adoro papel, o analógico. O livro, né? Quer dizer, livro, mais prazeroso. a rádio, né? Assim, obviamente, a gente tem vários streamings agora, mas eu acho que não dá é pra gente toda hora ficar muito... qual a palavra que eu queria usar? Deslumbrado com a novidade da inteligência artificial, com a novidade dos aplicativos, que vão curar qual que é a notícia mais importante para você. Então, o algoritmo vai dizer o que é mais importante para você e parar de pensar qual é a sua opinião sobre isso. Da onde isso vem? Será que isso faz sentido ou não? Então, cada vez mais, eu acho que quem trabalha com comunicação precisa ter esse cuidado, porque eu sinto que na sociedade isso um pouco está se esvaindo. E se não tiver alguém... Senso crítico, você diria. Isso, porque se não tiver alguém cuidando disso, gente, vira terra de ninguém. É uma guerra de narrativas. E isso é muito perigoso. Então, eu acho que não estou aqui pregando uma volta ao passado, mas como a gente equilibra esses novos meios com a seriedade. Acho que era essa a palavra que eu queria falar também em relação ao jornalismo. Para mim sempre pareceu uma figura muito séria, né? Você assiste um jornal, é alguém que estudou aquilo ali, né? Que parou, que escreveu, que foi produzir inteligência a partir daquilo ali, que investigou. Ainda que você seja mais divertido, que você tenha um perfil mais solto, a notícia em si é algo... Tem uma certa... me fugindo da palavra, assim, uma certa reverência, né, assim, poxa, desse trabalho, porque não é uma fofoca, entende? Não é eu liguei e contei alguma coisa. Que era o mediador, né? Pois eu acho que precisa conseguir preservar um pouco disso, não ser o dono da informação, mas essa reverência, acho que é uma espécie de uma reverência mesmo, que é a notícia, tá? Ao assunto, não é a pessoa em si. Mas a gente, como guardião, precisa poder proteger a verdade, no fim das contas. Nessa tua fala, você usou uma expressão que não existia 10 anos atrás, muito menos 20 anos atrás, que é o influenciador. Qual a importância, eu vou chamá-lo de profissional, algumas pessoas consideram, outras não, qual a importância desse profissional para a comunicação, para atuar? Imagino que você tenha trabalhado com o influenciador. Eu acho que os influenciadores ganharam muito espaço na medida em que eles conseguem traduzir coisas que às vezes não são tão simples de serem entendidas. E eu acho que é um caminho sem volta. As pessoas têm curiosidade de saber, eventualmente. Muitos influenciadores são celebridades. Como essa pessoa vive, o que essa pessoa acredita, né? Então, assim, você pega pessoas que são famosas por algum tipo de atividade e que viram influenciadores dentro desta atividade. E eu acho que o ganho que essas pessoas trazem é essa linguagem mais coloquial, essa tradução, de novo, essa forma mais fácil de consumir a informação. E, de novo, eu acho que a grande questão é o quanto essas pessoas, que muitas vezes não têm essa formação ética estruturada, que, por exemplo, você vai ter numa faculdade, vão garantir que elas não estão ali a serviço de determinado interesse, de determinada marca, de determinada editoria, né, de determinada linha política. De novo, eu acho que a gente está falando de pessoas físicas, são pessoas. Elas não são instituições, são pessoas com opiniões. Então a gente precisa ouvir de forma crítica e não influenciador disse, então é exatamente isso e eu vou seguir. Por isso que eu falo tanto do pensar sem corrimão, né, desse espírito crítico. Eu acho que acho que isso é cada vez mais necessário nos dias de hoje. Não dá para a gente consumir, não é porque está num PDF ou numa plataforma de vídeo que isso vira uma verdade. Teoricamente, muita gente vê como fácil a comunicação. É muito fácil tirar uma fotografia, é muito fácil você gravar, o celular hoje faz tudo, eu posso ser influenciador, e aí foge da formação. Em cima de tudo isso que a gente falou, você acredita ainda que a formação acadêmica é necessária para um comunicador? Eu acho que a formação acadêmica, ela vai garantir que esse comunicador tenha
nas ferramentas dele, nos skills dele, mais bem desenvolvidos do que alguém que não olhou para isso. Eu não posso dizer que ela é essencial, porque eu acho que há muito tempo existiam muitas pessoas que eram jornalistas sem ter feito faculdade de jornalismo, né? Então, estou falando de décadas atrás, né? Muito antes de eu ter feito faculdade. Porque eu acho que jornalismo não é uma profissão, é como se fosse um sangue diferente que corre na veia, sabe? Uma vontade de se aprofundar e de compartilhar esse aprofundamento. Eu relaciono muito com a educação, sabe? Uma vontade de, eu estudo isso e eu quero te contar. Os meios são outros, mas eu sinto que tem um flerte entre essas duas. E eu acho também que educador, né, é uma profissão que você tem que ser muito apaixonado, né? Senão você não ensina da mesma forma. Eu acho que você pode até desenhar um prédio sem estar muito apaixonado, mas tentar convencer alguém que precisa estudar, que precisa ler, fazer essa pessoa se encantar por um assunto ou por uma matéria que você está contando, acho que tem que ter um componente diferente, que não acho que se ensina na faculdade. Entende? Então, eu quero dizer assim, não acho que é necessário, mas eu acho que isso faz de você um profissional melhor, um profissional diferente. Tem uma coisa que eu elaborei recentemente, que é como toda vez que eu converso com alguém, embora eu esteja há 20 anos na publicidade, eu falo que eu sou jornalista. Eu sempre falo que eu estudei jornalismo, porque eu tenho muito orgulho de ter feito essa escolha. Embora talvez eu não tivesse tanta consciência nos meus 17 anos, mas eu tenho muito orgulho. E toda vez que alguém me diz que fez, eu sinto um reconhecimento, como se eu olhasse e falasse, a gente é feito da mesma coisa. A gente tem um inconformismo, a gente tem um certo romantismo em relação ao mundo. É uma identificação. Exato, mas é uma identificação maior do que a pessoa também torcer para o Inter, como eu, ser colorado como eu. Porque quase na minha família é de nascença, assim, não tem muita escolha. Mas jornalismo não é uma escolha, né? Então é uma identificação num outro patamar, assim, eu diria. E o que você diria para Amanda, de 17 anos, saindo lá de São Sebastião, com todas as dúvidas na cabeça, para fazer jornalismo? Eu diria, só vai. Não tenha medo. E aproveite mais. Eu acho que eu sempre me levei muito a sério. E eu não acho isso muito bom, se levar muito a sério. Aprendi com o tempo que se levar a sério demais não é tão legal. E 4 anos passam muito rápido. E embora eu tenha aproveitado bastante, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais. Eu acho, inclusive, não me arrependo de ter ido para a publicidade, mas eu acho que eu poderia ter dado mais chance para o jornalismo em outras formas. Vamos lá, eu acho que o que eu faço hoje é um jornalismo de outra forma. Acho que tem alguma similaridade, como eu estava falando no começo. Mas eu acho que o ambiente, ele foi ficando mais excludente, né? Assim, não tinha tantas vagas, acho que tinha uma questão de salário. Então, assim, eu sinto que eu desisti rápido, sabe, depois do jornalismo, e eu acho que isso ficou. Tanto que eu falo com super orgulho de ser jornalista, porque eu ainda sou, dentro de mim tem alguma coisa. E o que eu diria só vai e não pensa muito nas consequências. Se joga. Assim, exatamente. Algum arrependimento por ter feito jornalismo? Nenhum. Eu acho que a única coisa, não é ter feito jornalismo, mas eu acho que eu era muito nova. Acho que isso é um problema, não é da faculdade, é da forma, né? A gente, imagina, 17 anos. Eu tinha 17 anos quando eu vim estudar aqui. Então, tinha tanta coisa, eu acho que faltava um pouco mais de vivência do mundo. E a faculdade, ela provocava isso na gente. Eu acho que, no fundo, os professores olhavam e falavam, gente, vamos ter que dar uma apavorada nessa turma, colocar eles na rua, eles precisam vivenciar mais o mundo, né? Imagina, assim como eu, tinha muita gente que tinha vindo do interior,
não conhecia São Paulo, né? E a gente o jornalismo é uma profissão que te joga no mundo. Você pode até estar escrevendo de dentro de casa, mas se você não tiver uma vivência do mundo, desculpa, você vai escrever coisas autocentradas, é melhor ser um escritor, fazer ficção, que seja autoficção, que eu adoro também, né? Mas então eu acho que a faculdade convidava isso, e o que eu me arrependo é de não ter vivido um pouco mais antes. Porque, no fim, esses 4 anos eles foram importantes para me amadurecer. Mas eu acho que eu fui amadurecer também aí depois um outro tanto no mercado de trabalho. E talvez eu pudesse ter... Acho que se eu tivesse chegado um pouquinho mais tarde, com um pouquinho mais de maturidade na faculdade, acho que eu teria aproveitado outras coisas. Sabe você conversar com alguém ou lembrar de uma aula e falar, queria ter essa aula de novo? Queria ter essa troca com essa pessoa. Mais. Exato, porque a gente entra muito novo, né? Então tá aqui, tá preocupado com o bar, que é legal, que faz parte também desse amadurecimento. Mas eu sinto que podia ter um pouquinho mais de maturidade. E aí tem mais a ver com a forma como a grade escolar é organizada no Brasil do que com a faculdade em si. Amanda, obrigado, foi ótimo esse bate-papo. A gente aprende muito aqui, você sabe disso. Eu sempre falo que vocês trazem muitas informações interessantes, né? Não só do que aconteceu, da trajetória, do que vai ser. Então é sempre bom, né? Por isso que eu gosto demais desse projeto, porque a gente aprende demais também. Né? E a gente tem essa preocupação de acompanhar, né, onde vocês estão. Tal. Sim. Então acho que obrigado mesmo, fico muito feliz de você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Obrigado.